Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas é mais um encontro do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Isso mesmo, esse seminário teológico que veio para fazer a diferença, tá bom? Bom, você que já é o nosso aluno, já nos conhece, dispensa o comentário, mas você que nunca assistiu uma aula, seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual. Vai ser um prazer estar com você, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, tá bom? Bom, queridos, antes de nós começarmos, como eu sempre faço, se você já é aluno, já tem o seu módulo, corre e pega o teu módulo, tá bom? Bíblia na mão também é importante, mesmo que seja um exemplar bíblico aí no celular, no tablet, tá bom? Mas é importante que você esteja com a Palavra de Deus, afinal de contas, nós somos um seminário, estamos estudando a Palavra, tá bom? Então, como eu sempre falo, antes de nós começarmos, vamos falar com Deus, pedir a bênção dele, tá bom? Então eu peço, você que pode, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Você que não pode, liga aí no trono da graça de Deus, né? Eu sei que muitos dos nossos alunos à distância, eles acabam, de certa forma, já aproveitando, remendo o tempo, às vezes está assistindo na hora do almoço, ou quando está desenvolvendo alguma atividade. Bom, mas liga no trono da graça de Deus. Vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos lá? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Meu Deus, quero pedir a tua bênção, Senhor, que a tua presença venha sobre nós. Pai, nos instrui, Senhor, nesta aula, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Bora estudar? Bom, vamos aqui, nós vamos trabalhar Jesus na plenitude dos tempos. Está vendo aqui? Jesus na plenitude dos tempos. Você há de concordar comigo que no nosso último encontro nós falamos sobre os ofícios de Cristo. Isso mesmo, os ofícios que ele ocupou. No entanto, agora nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia aí de Jesus na plenitude dos tempos, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos entender um pouquinho essa questão da era, tá bom? A era cristã. Então, Jesus na plenitude dos tempos, vamos compreender um pouquinho a ideia da era cristã, tá? Acompanha comigo aí na tela, ó. A era cristã. A era cristã é um período que marca sistemas que computam intervalos de tempo determinados com base em princípios astronômicos, né? Os calendários, eles são baseados em unidades de tempo heterogêneas, ou seja, elas não têm o mesmo padrão. Uns calendários são lunares, outros são solares, né? O calendário da Lua, o calendário do Sol, né? Conforme a ciência moderna apresenta. Mas existe um detalhe interessante. A escolha das unidades de tempo, a escolha das unidades de tempo, elas são para periodizar a história, ou seja, alguns vão seguir uma ordem lógica, tá bom? Alguns casos é resultado de hábitos, mas o que nós precisamos entender? Que a utilização da era cristã, como está aqui, ela é uma prática dos escritores, né, ocidentais. Então o pessoal do Ocidente trabalha melhor essa questão, tá bom? Prosseguindo aí, nós precisamos entender uma coisa, ó. A fim de que entendamos o que significa a expressão plenitude do tempo, nós vamos trazer aqui algumas definições do que são essas definições. Tá? O que nós temos lá em Gálatas? É interessante que nós temos esse conceito justamente em Gálatas 4, do 4 a 5. O que o texto diz? Mas vindo Jesus, né? Olha aqui, ó, o texto diz aqui, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, do 4 a 5. Então, na antiguidade, a datação dos anos, né, partia de início de certos reinados. Então, você tem, por exemplo, os romanos. É interessante que os romanos contavam os anos a partir da fundação de Roma. Você tem também os gregos, e os gregos usavam como referência para sua datação os Jogos Olímpicos. Então você tem essa aí, os gregos usavam os Jogos Olímpicos. Você tem também
cronologia cristã, que ela vai se firmar aproximadamente aí na questão da Idade Média, isso mesmo. Então, no fim da Idade Média, você vai ter essa fixação aí da cronologia cristã. Mas elas não eram únicas, a cronologia cristã não era a única. Você tem, por exemplo, dos árabes. Os árabes contam a partir, se você for observar aí, a partir da fuga de Maomé, né, da Hegira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então eles começam a contar o calendário árabe, conta a partir dessa data. Então você tem o quê? 16 de julho no calendário árabe, começa a ser contado 16 de julho de 1622, já da era cristã. Então percebe que, na verdade, não são todos que seguem o mesmo cronograma, a mesma cronologia. Mas aí, quando nós estamos falando de era cristã, nós precisamos compreender algo bem interessante. Por quê? A aceitação universal da era cristã, ela fez com que os anos anteriores do nascimento de Cristo passassem a ser contado de trás para frente, isso mesmo. Talvez para alguns isso já é bem comum, mas para outros não entende, né? Aí o que acontece? Tudo depois da vinda de Cristo, depois daquilo que nós estamos falando aqui com vocês, da plenitude dos tempos, tudo passou a ser contado antes dele e depois dele. Então é algo bem interessante. Por quê? Porque a vinda de Cristo foi algo tão marcante, algo tão poderoso, que tudo passa a existir, começa a ser contado antes de Cristo e depois de Cristo. Literalmente, o nosso Senhor, ele divide a história. Ele dividiu a história. Então, o que nós temos? Eu vou até colocar um gráficozinho aqui para você ver. Talvez não esteja muito nítido, mas nesse gráfico você percebe o seguinte, que na verdade você tem o ano Domini, né? O ano de domínio, o ano do nosso Senhor, e tudo passa a contar antes dele e depois dele, ou seja, ele é o marco zero. Na verdade, a partir do ano de Domini inicia-se a era cristã. Então você vai ter antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, simplesmente ele dividiu a história. Foi justamente isso que aconteceu. O nosso Senhor e Salvador, ele dividiu a história, é algo espetacular. Por quê? Porque até na nossa vida, se você for observar, tudo passa a ser contado antes de Cristo e depois de Cristo. Eu já falei isso em outras aulas, mas você há de concordar comigo que tudo começa a ser contado na sua história. Falou, não, antes de eu servir a Deus era assim. Depois que eu aceitei Jesus, tal. Então, ou seja, verdadeiramente ele é Senhor. Então, ele divide a história. Então, a era cristã é marcada assim. Então, a partir do ano 1, né, tem, quando o calendário foi formado, comeram aí o ano 0. Por isso, quando se estuda escatologia, você tem até uma diferença. Não só escatologia, você vai estudar as datas, por exemplo, da morte de Herodes o Grande e a idade de Jesus. Então você vê algumas diferenças, mas é porque o ano 0 não foi contado, tá bom? Então já pulou direto para o ano 1º. Então é interessante isso, mas tudo fica dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Quem tem o seu módulo tem esse gráficozinho, tá vendo, que eu apresento, e é muito rico, vale muito a pena você estar com o módulo na mão para que o teu estudo seja completo, tá bom? Vamos continuar? Nós vamos então à definição de tempos e períodos, tá bom? O que nós temos a princípio aí? Primeiro ponto, eu quero falar sobre a geração. Então, a geração é um período de 30 anos, correspondente por exemplo, biblicamente, vamos falar aqui, tá? Uma geração, uma pessoa com 25 anos de idade, ela já constituiu família, já gerou filhos, só que, por exemplo, isso não é uma opinião consensa de todos os teólogos. Por quê? Porque você tem teólogos que vão defender que uma geração é exatamente no período de 40 anos. Alguns vão defender que é 25. Se for 25, na posição de alguns, então você tem pelo menos aí um século, ele vai englobar
4 gerações, né? Esse pelo menos é um padrão onde você vai gerando uma geração. Aí eu até coloquei aí que para os judeus uma geração ela pode indicar a sucessão do pai por um filho. Então o líder do clã ele vai assumir. Você tem, eu coloquei alguns textos aí, tá bom? Mateus 1 do 1 ao 17, você tem Lucas 3 do 23 ao 38, que vai nos passar essa ideia de sucessão. Mas enfim, em média uma geração é de 25 a 40 anos. Então é onde você tem a sucessão de um pai, né, pelo seu filho. É interessante que em dias modernos a antropologia, a sociologia já estuda o comportamento humano e você tem hoje homens de 40 anos de idade que ainda não constituíram a família, não iniciaram o seu clã, né, vamos dizer assim, e de alguma maneira isso afeta o comportamento da sociedade em vários aspectos, mas em tese é de 25 a 40 anos, tá bom? Uma geração. Um outro conceito, né, que nós precisamos entender, nós estamos falando de época, de datações, nós estamos falando aqui, ó, idade e época. Idade e época é um espaço de tempo durante o qual ocorrem fatos notáveis, ou seja, você tem aí a Idade Média, você tem a Idade do Bronze, a Idade do Ferro e por aí vai. Então, época é um período iniciado por fatos importantes. Você tem a época do dilúvio, a época renascentista, né? A época do Renascimento. Então, idade e época é marcado por um espaço de tempo no qual ocorreram fatos notáveis. Por exemplo, a Idade Média. A Idade Média foi marcada, tá? Então a Idade Média é 1000 anos praticamente de Idade Média. Então, percebe? São fatos que marcaram. Então, uma época, uma idade, está ligada a fatos importantes que marcaram a história, como Idade do Ferro, Idade Média e época do dilúvio, época do Renascimento, enfim, deu para entender essa ideia aí de época, tá bom? Correndo aqui no nosso estudo, nós temos um quarto ponto aí que é também período e etapa. O que é o período ou uma etapa, na verdade? Período é o espaço de tempo entre dois acontecimentos, ou seja, ou duas datas, né? Ocorre num certo número de anos que mede um tempo diverso para cada nação, então cada ocasião. E aí a gente precisa entender isso. Essa é a parte de um processo que se realiza na nossa vez. O período ático, período tal. Então é um tempo em que ocorreu, um período de espaço de tempo que ocorreram algo, tá bom? Você tem fase e tempo. O que é fase? Fase é um estado transitório, menor que a etapa ou período, né? É uma fase. É um tempo que se divide em 3 partes: passado, presente e futuro. Então, o tempo sem movimento, ele não seria tempo, né? Seria eternidade. Eu até coloco aí. O tempo pois, uma espécie de números. Então, mas não é um número descontínuo, é um número contínuo e fluente. Ou seja, nós estamos falando de tempo, então, passado, presente, futuro. Em que época que aconteceu isso? Em que tempo foi? Foi no passado? Foi no presente? Foi no futuro? Então, é só para a gente entender. Mas professor, por que é importante isso? Porque quando você estiver estudando a palavra de Deus, você vai se achar, você vai se localizar melhor, vai ter uma ideia melhor daquilo que está sendo falado e ensinado. Aí nós temos um quinto ponto para tratar, né? Que é a ideia da dispensação, tá? Então, eu falei da fase, o tempo, até coloquei na tela para você. Dispensação, o que é a dispensação? É claro, nem todos aderem à ideia dispensacionalista, né? A ideia de dispensação, mas é muito comum quando se fala de estudo bíblico, tá bom? A dispensação é um período de tempo em que o homem é experimentado em relação à sua obediência e algum tipo de revelação especial à vontade divina. De alguma forma, Deus se revela a ele, de alguma maneira, Deus se manifestou a ele, tá? Por exemplo, nós temos aqui um gráfico, eu coloquei aí, se você for observar, tá vendo? Nós temos aqui a dispensação do juízo, tá? A dispensação da inocência, da consciência,
você tem também a dispensação aí do governo humano. São fases, são momentos em que Deus trata com a humanidade, e aí esse trato de Deus com a humanidade, Deus se revelava ao homem, de alguma maneira o homem pecava ou transgredia a lei de Deus, e Deus acabava imputando um juízo ao homem. Então você tem ali a dispensação da inocência, né, onde o homem não tinha pecado, e aí depois a consequência disso, a desobediência, aí você tem o juízo, a expulsão do Éden. Depois você tem uma segunda dispensação, conhecida como dispensação da consciência. Depois você tem o juízo dessa dispensação, o dilúvio, a dispensação do governo humano, que é Babel. Aí você tem a confusão das línguas e por aí vai, né? É um cronograma de estudos, passos de tempo onde Deus se revela ao homem, e dentro desse estudo das dispensações, você tem aí na Bíblia aí todo o tempo em que Deus vai tratar com o homem, desde a vinda de Cristo até também aí o milênio, o reino milenial, novos céus e nova terra, e tudo isso aí é um período de tempo aonde Deus está trabalhando a humanidade, tá bom? Nós temos um outro ponto, que é a eternidade. Então a eternidade é um atributo que decorre da imutabilidade. O que é eternidade? Então o termo ele vai denotar o quê? Com efeito aquilo que não muda e não se pode mudar. Então a eternidade é diferente do tempo. No tempo você tem essa transição, passado, presente e futuro. Já na eternidade não. A eternidade está ligada ou corresponde a algo que não muda. Ou seja, você não sabe onde é o começo da eternidade, você não sabe onde é o meio da eternidade, porque você não sabe onde é o começo. Você não sabe onde é o fim. A eternidade não tem fim. Então é algo que é contínuo, eterno. Então é só para você ter uma ideia. Então nós estamos falando de tempos, né? Medidas, espaço. Então falamos da era, da idade, o que é. Tudo isso vai te auxiliar como ferramenta no seu estudo bíblico, tá bom? Então, para você começar a entender um pouquinho. Então, nós falamos aí desses passos aí, Jesus vindo na plenitude dos tempos, só para a gente ter uma ideia, ou seja, Jesus veio no momento certo, na hora certa, o mundo estava preparado para a sua vinda. Então, você percebe que nós servimos a um Deus que verdadeiramente ele detém o controle da história e, acima de tudo, ele é Senhor da história, tá bom? Vamos continuar aqui? Vamos para a lição de número 13, isso mesmo, a vida de Jesus. Então, se você observar no nosso módulo, nós temos trabalhado bastante aí acerca da pessoa de Cristo. Já falamos, né, daqueles que negavam sua divindade, falamos daqueles que não aceitavam, né, a sua humanidade. Trabalhamos todos esses aspectos, trabalhamos aí o Cristo, né, como homem, como Deus, a unidade, né, das duas naturezas, enfim. Agora nós vamos olhar um pouquinho para a vida de Cristo, tá? No contexto ao seu nascimento. Embora já tenha falado um pouco disso, nós vamos trabalhar algumas questões da sua vida, como se deu, as informações que nós temos no Evangelho e aquilo que o contexto secular também, de alguma maneira, acaba nos apresentando, tá bom? Vamos lá? Então nós vamos pensar aqui primeiro no seu nascimento, tá vendo? Coloquei aí para você o seu nascimento, como que funcionou. Bom, vamos lá. Jesus, ele nasceu em Belém, tá vendo? Jesus nasceu em Belém. A profecia de Miqueias dizia que o Messias prometido aos filhos de Israel nasceria em Belém, que mesmo pequena em dimensões, ela vai se tornar notória justamente pelo nascimento e pela infância de Davi, o grande rei de Israel. Então Davi nasceu e cresceu nela, e aí você tem as profecias do Messias davídico. Então ele teria que vir também de Belém. E é bem interessante que a Belém ela vai se imortalizar, vai se consagrar, justamente por ocasião do nascimento do Machia, né, do Messias, do nascimento de Cristo. E aí nós temos as referências. Eu coloquei aí, ó, o texto de Miqueias 5:2. Você está com o teu módulo, tem mais coisas, é claro que é uma aula, por isso que é importante você estar com o seu módulo nas mãos,
tá? Mas olha o que o texto de Miqueias diz: mas tu, Belém e Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E aí, quando você olha esse texto também em Mateus, quando os sábios, né, os magos, eles vêm em busca do menino que é nascido rei, e aí há uma citação, né, do Mateus, no capítulo 2, do 1 ao 12, de essa mesma profecia. Mas o que chama mais atenção é que você tem José, né, de Nazaré, e aí, mas como que é? O Messias vai vir de Belém, mas eles são de Nazaré. Mas olha como que Deus trabalha na história, olha como que Deus se movimenta na história, e como Deus a quem você serve é um Deus poderoso. Por quê? Lucas 2, 1 ao 4, vai nos dizer justamente isso. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento, ou seja, todo judeu teria que voltar à sua pátria, à sua terra natal, e fazer um alistamento ali, um recenseamento ele estava fazendo do povo. E aí o que acontece? Se você olhar o verso vai dizer assim, o verso 4, assim José também foi da cidade de Nazaré para a Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Olha aí, ele vinha da linhagem de Davi, da onde o Messias davídico teria que vir, e ele nasceria em Belém. Mas olha como que Deus trabalha na história. Ah, mas ele está em Nazaré, tudo bem, mas Deus usa o imperador, na época César Augusto, e ele põe um decreto, todo mundo tem que voltar para a sua terra. Quando eles estão voltando para a terra para fazer esse alistamento, o que acontece? Jesus nasce justamente em Belém. Você acha que é coincidência? Ou você serve a um Deus que domina a história? É isso que eu quero que você entenda através desta aula. Queridos, nós estamos aprendendo sobre um Deus todo-poderoso, Ele que domina a história, Ele que é Senhor da história, e sem dúvida alguma, Ele pode e tem poder para mudar a tua história. Então eu não sei o que é que você está vivendo hoje, mas eu posso lhe afirmar sem medo de errar, o Deus a quem você serve é um Deus poderoso, é um Deus que pode, que tem e que é, e que Ele pode realizar muitas coisas, amém? Vamos continuar aqui. Veja bem, então nós temos aí o seu nascimento, foi em Belém. Um outro conceito bastante discutido é com relação à data do seu nascimento, né? Quando foi que Jesus nasceu? E aí gera a grande confusão, né? Alguns comemoram Natal, outros não comemoram Natal, e no meio da cristandade existe toda aquela confusão, né? Aquelas intrigas, não, eu não vou, isso é paganismo, é a data do paganismo. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí? Vamos lá? Eu quero que você pense comigo, tá bom? Bom, desde o início do cristianismo, a cristandade em geral comemora o Natal, né, no senso comum, no dia 25 de dezembro. A palavra Natal vem de natalidade, de nascimento, tá? De nascer, de nascimento. Por isso a palavra Natal, tá bom? Esta data, entretanto, ela não é consenso entre os judeus e nem entre a maioria dos teólogos. Por quê? Porque existem evidências claras, né, dentro da Bíblia Sagrada que é possível que Cristo tenha nascido aproximadamente no dia 14 de Nisan do ano zero, né, do ano zero. Então, o que acontece? Mês de Nisan é março e abril. E como é que se chega a essa informação? Os pastores no campo que são avisados pelos anjos, enfim, todo esse contexto. Não é dia 25 de dezembro. Talvez não é novidade isso para você, tá? Mas o que acontece? O dia 25 de dezembro, ele é mencionado na história, deixa eu colocar aqui para você, ó. O dia 25 de dezembro, ele é mencionado na história pela primeira vez como sendo Natal em 354
né? E na velha Roma, e quem vai usar essa data tem um propósito da utilização dessa data. E por que tem esse propósito? Porque, na verdade, era conhecido como Dies Natalis Invicto, ou seja, o dia, né, dia do nascimento do invicto. Era uma data que era comemorada, sim, pelo paganismo, tá? Havia até uma divindade da época, uma divindade pagã, que utilizava-se dessa data até mesmo para comemoração, como sendo o seu aniversário, a sua primavera. Lógico que numa manobra, né, lá no século III, a igreja ela celebrava no 6 de janeiro, alguns celebravam, até coloquei no seu livro, a data do nascimento de Jesus. Numa manobra para trazer o povo, você tem toda a ideia da cristianização do império, e aí você tem as pessoas que já prestavam seu culto a divindades pagãs, e essa ideia de unir o povo em volta de uma só religião faz com que Roma e Constantino e companhia comece a trazer para dentro do contexto alguns tipos de cultos pagãos, substituindo eles por cristãos, vamos dizer assim, né? É aquela ideia de tapar o sol com a peneira. Então o que você tem? Você tem práticas pagãs que aí começam a introduzir o culto a imagens e tantas coisas, tá? Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Então passa a se utilizar essa data aí do dia 25, tá? Do dia 25 de dezembro, como a data oficial do nascimento de Cristo. E é comemorada. Professor, então qual que é a minha posição agora que eu sei que não é essa data verdadeira do nascimento de Cristo, que era uma data que era usada por pagãos, possivelmente, como o senhor acabou de explicar, Jesus nasceu no dia 14 de Nissan do ano 0, março, abril, aí dentro do calendário judaico Nissan, março, abril. O que eu faço? Qual que é a minha posição com relação a isso? Bom, vamos aqui pensar uma coisa. O primeiro ponto é o seguinte, que na verdade, meus irmãos, o que todos nós precisamos compreender? A importância está em que Jesus nasceu. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Legal. Em qual data você para celebrar a vinda do Senhor Jesus, o seu nascimento? Não, eu não comemoro nenhuma data. Tá. Existem pessoas que nasceram em determinado dia, mas por algum motivo, até mesmo por erro no registro, essas pessoas comemoram o seu aniversário numa data seguinte, numa data posterior. Outros têm diferenças até de idade. Os pais iriam registrar e os cartórios, né, principalmente no lugar no interior, lugar mais distante, havia uma confusão muito grande ali na hora de registrar as crianças. Mas nem por isso essas pessoas deixam de celebrar seu aniversário. Então o que eu quero dizer? Queridos, nós não comemoramos como uma festa pagã, mas nós celebramos o nascimento de Cristo. Aqui em casa eu tenho 3 filhos, né? E todos eles, desde novinho, a minha esposa sempre ensinou que Natal era o nascimento de Jesus. Nós celebrávamos o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que veio, o verbo que se fez carne, que veio a esta terra para nos resgatar. Então, dentro desta data, nós nos reunimos sim, celebramos o Senhor, claro, não com paganismo, não com imagens, mas celebrando o nascimento do Senhor. E até interessante, porque nesta data, a minha esposa sempre traz uma conscientização aos meus filhos com relação à responsabilidade de fazer algo, né? Fazer algo, dar um presente para Jesus, nós usamos essa expressão. E qual que é a ideia de dar um presente para Jesus? Nós usamos como base aquele texto, quando fizer qualquer um desses pequeninos, a mim o fizesse. Então cada um deles pega lá da sua mesada, do dinheirinho que tem, que ganhou, e investe na obra missionária, como se nós estivéssemos, claro, oferecendo algo ao Senhor em celebração ao seu aniversário.
Isso tem sido uma bênção, tá bom? Então, nós deixamos toda arrogância de lado, toda ignorância, sabemos que não é essa data, falamos para eles, mas não deixamos de celebrar o Senhor, uma data tão importante, até mesmo para se evangelizar, é uma data tão importante para alcançar aqueles que não conhecem a Cristo, tá bom? Então, com relação ao seu nascimento, aí fica esclarecido, tá bom? Um outro ponto aqui, a visita dos anjos. Então, a visita dos anjos. Os anjos sempre foram ativos no ministério de Cristo, ou seja, no seu ministério terreno. Os anjos sempre tiveram atuando no seu ministério. Eu coloco aqui na nossa tela, você pode observar, você pode ler. Por exemplo, no seu nascimento, né, foram os anjos, eles foram os seus arautos, ou seja, eles vieram exultando, celebrando, cantando os hinos, anunciando as boas novas. E eu sempre digo, querido, se os anjos celebraram o nascimento do nosso Senhor e Salvador, se os anjos exultaram, por que nós que estamos aqui na terra não vamos exultar? Não é verdade? Porque nós que estamos aqui na terra não vamos celebrar, uma vez que ele veio para nos resgatar mesmo. O propósito da vinda dele a esta terra era justamente para nos salvar. Então, se os anjos celebraram, nós também vamos celebrar. Mas não foi nessa data, eu sei. Mas é nessa data que nós, como países denominados cristãos, ou grande parte dele, para comemorar. E aí você tem um detalhe interessante, que se você for estudar sobre a igreja perseguida, você sabia que nessa data muitos cristãos são perseguidos, são martirizados, porque foram pegos celebrando o nascimento do Messias. Então observe, às vezes nós temos a liberdade de celebrar e não celebramos por uma arrogância, talvez. Eu não quero ser ofensivo à sua pessoa, mas talvez é tempo de repensar, tá bom? O anjo, por exemplo, o ministério dos anjos sempre foi ativo na vida de Cristo. Você tem também o anjo direcionando ou dirigindo a sua fuga para o Egito e também o seu regresso, lógico, através de sonhos, mas foram anjos do Senhor enviados, tá bom? Você tem na tentação de Jesus, os anjos o serviram, né? Em agonia o socorreram. Você tem também na sua ressurreição, os anjos foram os primeiros, né, a proclamar o seu triunfo. Foi os anjos que falaram às mulheres quando estão indo ao templo, né? Não temas, porque procuram dentre os mortos aquele que vive. Na sua ascensão, você vê lá em Atos, você vê os anjos os conduzindo, né? Os anjos levando o nosso mestre, guiando. Você tem também, quando ele voltar, né, a este mundo, né, na presente era, os anjos vão vir com ele, formando aí o seu séquito. Então, você tem a Bíblia toda, o ministério dos anjos, influente na vida de Cristo, né, nesse desenvolver do seu ministério terreno. Os anjos sempre estiveram aí apoiando. E é bem interessante, porque Hebreus diz que os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E nós olhamos, os anjos vieram e serviram a Cristo, e há uma palavra de Deus que os mesmos anjos estão para nos servir, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, quantos livramentos Deus não tem nos dado, não é verdade? E nós nem temos dado conta. Então é só aí para você pensar aí, tá bom? Um outro ponto que também é interessante falar da vida de Jesus são os magos do Oriente. Meu irmão, isso dá uma brigaiada, dá uma confusão no meio da cristandade, da teologia cristã. Então vamos começar a entender um pouquinho, vamos devagar aqui, tá? O termo mago, né, do grego magoi, foi empregado pela primeira vez por Heródoto, né, o historiador grego, né, do século V a.C., sobre uma tribo dos Medos, né, que ocupavam funções sacerdotais no Império Persa. Então outros escritores clássicos também mencionam o termo mago como um sinônimo de sacerdote. Completando isso, nós temos aí o texto de Daniel. Daniel 7, 20, Daniel 2, 27, 5, 15. Então essa palavra ela vai se aplicar a certa classe de sábios ou astrólogos, né, que interpretavam sonhos
mensagens dos deuses pagãos. Mas essa palavra ela é usada, né, para os cientistas da época, né, aqueles que estudavam, tinham conhecimento dos livros, alquimia e toda essa ideia. Essa palavra mago, ela vai tomar aí uma forma pejorativa, uma forma negativa, nas páginas do Antigo Testamento. Você tem Elimás, né, pessoas que mexiam com artes mágicas, e aí vai ganhar toda essa conotação negativa, né, de um mago. Mas um mago, ele poderia ser um sacerdote, ele poderia ser um astrólogo, alguém que estudava as estrelas, que pesquisava, alguém entendido, né? Ou mesmo um sacerdote, tá bom? Um sacerdote de determinado povo. Então, essa ideia do mago, uma vez um aluno perguntou para mim assim, mas professor, se a Bíblia é contra a feitiçaria, contra isso, por que que os magos do Oriente vieram e tal? E aí a gente tem aquela ideia de mago, aquele pessoal com aquele chapéuzão do Mago Merlin, lembra do Mago Merlin? Com uma varinha mágica e toda aquela questão. Mas se você for observar, não tem nada a ver com isso. Então nós estamos falando de um contexto de um alquimista, uma pessoa estudada, uma pessoa que estudava as profecias, uma espécie de um sacerdote de determinado povo. Então essa palavra mago está ligado mais a esse contexto do que aquilo que é um mago na representação dos dias de hoje, tá bom? Então é importante isso, porque dentro da hermenêutica, isso é muito importante você estar atento. Porque uma palavra que tinha um significado lá atrás, não quer dizer que ela tem o mesmo significado agora, percebe? Muita coisa mudou com o passar do tempo, isso mesmo, muita coisa mudou e mudou bastante, tá bom? Vou te dar um exemplo bem clássico, a gente gosta de usar, por exemplo, o monitor. Se você chega num contexto, vamos falar aqui de 40 anos atrás, e você está numa determinada escola, ou seja, onde for, e fala assim, ó, vai lá na sala e me traz um monitor. Vai lá na sala e me traz um monitor. Na verdade, a pessoa há 40 anos atrás, ou um pouco mais, ela iria e procuraria o monitor da sala, alguém que estivesse lá de pé, alguém que estivesse lá para tomar conta. Mas se você falar isso hoje, vai lá na sala e me traz o monitor, a pessoa vai trazer lá o computador para você, uma parte do computador. Percebe que com o passar do tempo, algumas palavras, elas mudam, né? Elas mudam. Então essa ideia dos magos não é aquilo que você está acostumado a ver como nos dias de hoje, tá bom? Vamos ver aqui a questão da origem desses magos, ó. A origem desses magos. Então, as escrituras nos levam a entender que esses magos vieram de uma mesma terra. Então a escritura dá essa ideia. Evidências extraídas das luzes da fé, você vai olhar, por exemplo, lá em 1 Reis 10, 1, Mateus 12, 42, é possível que esses sábios, ou esses magos, eles fossem pertencentes ao reino da rainha de Sabá. Isso mesmo, eu coloquei muita referência aí no seu módulo, é claro que não dá para nós abordarmos todos agora, mas se você for observar, tá? Há aí uma referência de que é possível que eles fossem pertencentes aos povos da rainha de Sabá, tá bom? Com relação à visita dos magos ao menino Jesus, vamos começar a compreender isso. Com relação à sua visita, então, os ricos, né, fidalgos do Oriente, não encontraram Jesus numa manjedoura, não, como aquela imagem lúdica, né, aquela ideia dos magos vindo e colocando. Primeiro que aí você tem a ideia assim de três, né? Eram os três magos. Bom, a Bíblia não faz referência a esses três, tá bom? Como sendo três, apenas diz que os magos vieram. E aí você tem a ideia de que na imagem lá, que Jesus está na manjedoura. Não é. O texto bíblico, se você olhar Mateus do 2, capítulo 2, do 1 ao 12, você vai ver que eles vêm encontrar Jesus, e a idade de Jesus não tinha acabado de nascer, tá bom? Jesus já tinha 2 anos e pouquinho, aí você vai olhar até na fúria de Herodes, conforme ele manda procurar as crianças. Você tem também um outro contexto bem interessante,
que é, por exemplo, ele, na verdade, eles vêm e entregam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Daí as pessoas dizerem que eram 3. Mas aí você tem algumas posições, alguns defendem que poderiam ser 12 sábios, outros dizem que eram apenas 2. Há quem diga que eram 7, outros fazem referência até 11. Mas você não tem aí uma quantidade exata, não eram 3. Essa associação de que eram 3 está apenas ligada à questão dos presentes: ouro, incenso e mirra. E aí a ideia de que cada um trouxe um, né? Lembra na época aí, se você num contexto já de igreja, né, mais novo, as peças de finais de ano, as peças, né, do ministério infantil, né? Eu cheguei a ser um dos magos, sabia? Eu cheguei a ser um dos magos e tinha mais 2. Então, aquela ideia, a vida inteira na igreja, a gente pensou que éramos 3 sábios do Oriente, mas a verdade, biblicamente, isso não tem como se provar, é apenas a ideia da tradição, tá bom? A tradição ensina isso, tá? Eles foram guiados por uma estrela. Deixa eu colocar aqui para você. Eles foram guiados por uma estrela. É um outro contexto também bem interessante. Por quê? Porque há muitas interpretações e argumentos sobre aquilo que os guiou até a cidade onde o Messias estava. Então, sobre esse ponto, alguns dizem que possivelmente foi um anjo, como eu coloquei aqui, né? Alguns dizem, não, foi um anjo, não era uma estrela. Na verdade, o que eles estavam vendo era um anjo. Outros vão dizer assim, não, isso na verdade não existiu, era um mito, tá? Era uma invenção ainda para fortalecer toda a ênfase do Messias, para dar vou usar uma linguagem aqui popular, para dar uma moral a mais, para dizer que foi algo especial, mas na verdade eles não viram nada. Outros vão dizer que era um fenômeno divino, e esse fenômeno divino ele foi aplicado somente aos magos, ou seja, Deus fez algo que só eles viram, ninguém mais viu, apareceu apenas para eles. Alguns astrônomos, né, e diversos intérpretes, diversos teólogos vão trabalhar na ideia de que era uma conjunção de planetas. Então, como eles estudavam os planetas, então eles viram e seguiram e tal. Outros que era um cometa, e esse cometa fez justamente a rota seguida pelos magos. Mas uma coisa é certa, querido, de todos isso, todos nós temos que concordar. Deus usou meios e levou eles ao lugar certo. Então, querido, se foi um anjo, se era um cometa, se era uma estrela, uma coisa é certa: Deus trabalha e detém o controle de tudo. Se Deus quis usar a natureza, se Deus quis usar aquilo que Ele mesmo criou para trazer uma orientação, quem é o homem para questionar? Deus faz, pronto e acabou, né? Não, mas esse milagre não é milagre, pode ser explicado, mas levou eles no lugar certo. Então é milagre sim. Deus conduziu eles ao lugar certo, justamente no local aonde o Messias havia nascido. Então, você vê a grandeza do nosso Deus, como Ele é poderoso, tá? A infância de Jesus. Vamos olhar agora um pouquinho para o conceito da infância de Jesus, tá? Bom, em tudo na sua infância ele foi obediente. Eu faço questão de colocar aí. Em tudo ele foi obediente, tá? Com relação à sua alimentação, né? Alguns têm opinado que Jesus ele foi uma espécie de uma super criança, e tem alguns livros, evangelhos apócrifos, que vão escrever sobre a infância de Jesus, né? E vão escrever tantas coisas. Me foge agora o nome do livro, mas que quando Jesus era criança, ele brincava, e um dia um dos seus amiguinhos irritou e Jesus tirou a vida dele. Olha o ponto a que ponto vai a imaginação de algumas pessoas. E aí a Maria foi lá e brigou com Jesus. O Jesus então foi e ressuscitou o menino. Em outras ocasiões, alguns dizem que Jesus gostava muito de fazer bonequinhos de barros, e uma vez estava brincando, fez vários pássaros e deu vida a esses pássaros, eles saíram voando, enfim.
muitas questões são levantadas acerca da infância de Jesus, que ele não comia, que ele era... Enfim, a sua alimentação, embora tenha sido exclusiva, né, diferente das crianças dos seus dias, o texto lá de Isaías vai dizer que ele gostava de comer manteiga e mel, mas ele não era uma criança diferente. Ele gostava de comer manteiga e mel, mas como eram outras crianças. Por exemplo, no seu desenvolvimento natural, ele provou, Maria amamentou Jesus. Então essa ideia de que ele era uma super criança, isso não tem fundamento nas escrituras, tá? Então, quando menino, tá? Eu até coloco aqui, ó. Quando menino, ou seja, ele gostava de comer, tá aí Isaías 7,15. Gostava de comer quase tudo aquilo que as outras crianças comiam. Então, manteiga, mel, Isaías 7,15, tá? Como recém-nascido, ele foi amamentado nos seios de Maria, como toda criança, tá bom? Como toda criança é amamentada pela sua mãe. Depois, já quando bem crescido, comia de tudo como um judeu comum dos seus dias, como na alimentação do judeu, a gente fala de tudo, mas vale lembrar como um judeu da sua época, tá? Ele comia de tudo, mas como um bom judeu da sua época, né? E foi até mesmo taxado de comilão e beberrão, tá lá em Mateus 11:19. Então, lógico, de um modo maldoso, né? Por aqueles que tinham inveja do seu ministério, por aqueles que já o perseguiam, mas você vai observar que Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Então Jesus sempre gostou de estar numa boa festa, de comer, e a gente brinca assim. Eu acho que é por isso que crente gosta de comer, não é não, meu irmão? O que você acha? É por isso que os cristãos dão lugar quando estão comendo. Jesus gostava de comer também. E algumas vezes o chamaram de comilão e beberrão, sinal é porque viram ele comendo, como a gente diz aí, dando lugar, tá bom? Não se escandaliza não. Mas Jesus gostava do que era bom. E comer é muito bom, é saudável, tá? Lógico, tem que tomar cuidado com a gula, tá bom? A sua vida adulta, olha, sua vida adulta. Então, a vida adulta de Jesus, o que nós temos com relação à vida adulta de Jesus? Então, a vida adulta de Jesus, dos 12 aos 30 anos, são chamados de ano de obscuridade. Por que são chamados anos de obscuridade? Porque você não tem muitas informações. Então, no meio teológico, é necessário considerar alguns pontos. Por quê? Porque existem muitas especulações. Essa que é a verdade. Existe muita especulação acerca disso. Então, do seu crescimento natural, vamos pensar aqui, seu crescimento natural. E crescia, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens, ou diante de Deus e diante dos homens. Então, um dos aspectos mais visíveis da vida de Cristo foi o seu desenvolvimento natural, isto é, ele vai sofrer e vai participar das mesmas circunstâncias que qualquer cidadão comum da sua época passou, porque se assim não fosse, ele não poderia então ter ocupado o nosso lugar como representante do homem nessa terra. Então, ele participa das mesmas dificuldades, seu crescimento ele foi natural. Seu desenvolvimento físico e mental, observe aí, seu desenvolvimento físico e mental. Esse desenvolvimento de Jesus não deve ser explicado como sendo causado por sua divindade, então somente, não, porque ele era Deus e desenvolveu mentalmente, fisicamente. Mas o que acontece? Ele vai passar pelo todo o procedimento que todo mundo enfrentou, vai se desenvolver, vai crescer fisicamente, mentalmente. É claro que ele não tem a natureza caída, como nós. E aí o que acontece? Como que funcionava a tentação para ele? Na verdade, a tentação de Jesus era algo que vinha de fora para dentro. Por quê? Porque ele não tinha uma natureza caída como nós, né? Ele não tinha aí o pecado original, como nós falamos, como é ensinado por alguns. Não, ele não tinha isso, mas o seu crescimento, né, físico e mental está ligado a essa ideia.
seu desenvolvimento, o meio ambiente em que ele vive, as pessoas que exercem influência a ele, toda a sua vida acadêmica como um judeu comum da sua época, como uma criança, tem que se desenvolver. Então você tem todo esse contexto. Por exemplo, desenvolvimento intelectual. Ele não pode ser atribuído ao seu aprendizado tão somente nas escolas dos seus dias, até porque você tem lá João 7,15, mas deve ser também atribuído à sua educação num lar piedoso, num lar que é temente a Deus. Ele frequentava a sinagoga, como toda criança frequentava a sinagoga, você tem lá Lucas 4,16, como também o templo, você vê que é uma prática, e o texto vai dizer, ele lá com 12 anos, está conversando entre os doutores. É claro que ele tem algo a mais, afinal de contas ele é o Filho de Deus. Então, mas ele busca essa intimidade com as Escrituras, tanto é que quando em Lucas 4, verso 17, parte B, quando ele entra na sinagoga, o que acontece? Ele é convidado lá, ele abre justamente, achou o lugar em que estava escrito no profeta Isaías, ou seja, precisava-se ter uma intimidade com o rolo. Não era isso, era muito comum dos escribas que tinham a prática das escrituras. Então você tem um rolo, você não tem a Bíblia dividida em versículos e capítulos como nós temos hoje. Então era o rolo. Então ele achou. Então isso não era para qualquer um. Era para quem era familiarizado com as escrituras. Achou o lugar em que estava escrito. Então ele lê justamente ali no profeta Isaías. Então, ou seja, tinha uma vida piedosa, criado por pais piedosos, era ensinado como toda criança, mas era o Filho de Deus. Já falei das duas naturezas, então tinha também a sua natureza divina, tá bom? Então nós temos uma ideia cronológica aqui, partindo da manjedoura até o seu crescimento. O que nós temos? Nós vamos apresentar aqui pelo menos alguns pontos. Por exemplo, aqui, com o dia de nascido, ele é envolto em panos. Lucas 2,7 diz o quê? E ela deu à luz ao seu primogênito e envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Segundo ponto, ao 8º dia, depois foi conduzido ao ato da circuncisão. Percebe? Jesus cumpriu todos os rituais comuns de uma criança nascida em Israel. Lucas 2,21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. O que nós temos? Terceiro ponto. 41 dias depois, seus pais o levaram ao templo para apresentação, segundo a lei cerimonial. Ele foi também apresentado, Lucas 2,22. Quarto ponto, talvez 2 anos ou menos, 2 anos ou menos. Mais tarde ele é visitado pelos sábios ou pelos magos que encontraram numa casa, não foi na manjedoura. Jesus já tinha 2 anos, Ele foi encontrado em uma casa. Aí nós não sabemos o espaço de tempo que ele passa no Egito, mas antes dos 12 anos ele volta, Lucas 2,42, Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Ou seja, se ele subiu à festa, é porque ele já teria voltado, tá bom? Então percebe que a Bíblia não nos dá muita informação, mas ao mesmo tempo a informação que nós temos nos dá a entender que Jesus era uma criança comum, embora fosse o Filho de Deus, mas nada místico como alguns apresentam, como alguns querem ensinar, tá? O sexto ponto, eu até coloco aí, é que após os seus 12 anos, as Escrituras fazem algumas referências à sua vida. Então você tem Lucas 2:43 ao 46, diz assim, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os seus companheiros de viagem, caminharam todo dia, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Ou seja, qual que era o pensamento aí? Jesus está vindo aí, não, mas onde ele não está aí com os primos, está aí brincando, está aí com seus irmãos, você está entendendo? E aí, quando se dão conta, não está. Depois de 3 dias, o encontraram sentado entre os mestres, ouvindo-lhes e fazendo perguntas. Então, uma criança de 12 anos, já tinha passado, já tornado na idade adulta, dentro do contexto judaico, o Bar Mitzvah, e aí você tem essa ideia. Então,
Alguns teólogos, né, ociosos fazem objeções quanto aos 18 anos de silêncio da vida de Jesus. E resmungam que não temos nenhuma outra fonte de informação quanto a isso, a não ser a tradição. E eles vão recorrer à tradição, e aí alguns vão dizer que ele fica um período de meditação na cidade de On, próximo do Egito. Jesus se retira para lá e fica, mas são especulações. E aí eu coloquei até aqui um detalhe interessante: devemos silenciar aonde a Bíblia silencia. E eu sempre falo isso para os meus alunos: querido, onde a Bíblia não tem voz, eu não vou querer ter voz. Não, professor, mas aí a gente tem que ter o recurso alternativo. Eu sei, eu não desprezo isso, tá? E eu sempre, quando trabalho muito isso em hermenêutica, homilética. Eu sempre falo assim, irmão, é importante, você tem todo o material de apoio, mas a questão é que alguns vão pregar e dizer assim: a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz. E se você afirmar que a Bíblia diz, você tem que, no mínimo, mostrar aonde é que a Bíblia está dizendo. Você tem que, pelo menos, relatar em que parte da Bíblia. Então, aonde a Bíblia não tem voz, eu também prefiro me calar. Posso fazer uma citação extra bíblica, claro que posso. Posso fazer, tá? Mas eu sempre dizer, olha, segundo alguns historiadores, alguns escritos, mas onde a Bíblia silencia, nós também silenciamos, tá bom? Vamos seguindo aqui. Bom, os meninos judeus aos 13 anos deixavam sua infância, como eu já falei, mesmo que não fossem capazes de discutir, como o menino Jesus estava discutindo ali com os doutores e os mestres da lei no templo, né? Mas o que acontece? A partir dessa época, dessa data, exigia-se já deles, né, como toda criança em Israel, que eles recitassem 3 vezes por dia a famosa oração de Shema de Israel, né, que todo crente deveria confessar e proclamar sua fé verdadeira no único Deus. Então, ele vai cumprir todo esse protocolo, né? Você tem aqui Hebreus 2,14, parte A, diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Carne e sangue aqui é uma referência à vida comum de um ser humano. Então, ele participou de tudo. Lógico que sem pecado. Sem pecado, ele é nosso representante. Então, como homem, Jesus cresceu também socialmente, se relacionou, participou da sua vida social dentro dos seus limites, claro, da aprovação divina, sem pecado. Mas Jesus, ele foi em casamento, Jesus participou de jantares, assentou-se à mesa para comer. Então, diferente do que muitos pensam, né, de um cristianismo moderno, a gente começa a defender a ideia de um guru. Não, na verdade não. Jesus participava da vida comum como Deus e alcançava, e muitas das vezes escandalizava muito. Sabe por quê? Porque sentava-se para comer com publicanos e pecadores. Isso causava para muitos assim um tremendo escândalo, né? Vamos continuar aqui. Seu crescimento espiritual. E crescia Jesus, o texto vai dizer, em sabedoria, estatura e graça para com Deus, tá? Lá em Lucas 2,52. O desenvolvimento de Jesus em graça, né, para com Deus, está ligado à sua observação, né, às leis divinas, à educação que ele vai receber dos seus pais. Mas você observa que Jesus estava sempre ligado com Deus. Eu costumo dizer que Jesus nunca estava ocupado demais para orar. Diferente de eu e você, que estamos sempre atarefados, e quando o assunto é oração, estamos sempre ocupados. Mas Jesus não, Jesus nunca esteve ocupado para falar com o Pai. Então, o desenvolvimento em sabedoria, crescia em sabedoria e graça, né? Então você tem aí ele, que era alguém que frequentava o templo, era alguém que observava, guardava as orientações da lei, né? Você tem um exemplo, e Paulo faz essa citação, mas até coloquei aí para você ler. Paulo menciona o aperfeiçoamento do ministério cristão e toma como base o modelo que existia no ministério de Cristo. Então ele fala assim do aperfeiçoamento cristão, e qual que é a base dele? É Cristo. Ele olha para quem quando ele quer fazer uma referência? Para Cristo. Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude
de Cristo, percebe? Então é justamente essa ideia. Quem é o nosso modelo? Cristo. Então, se nós olhássemos para Cristo apenas como Deus, na sua natureza divina, como é que ele poderia ser modelo para nós? Que aí nós diríamos assim, não, mas aí ele é fácil, para ele é fácil suportar, para ele é fácil aguentar, porque simplesmente ele era Deus. Mas não é. Olha o que o escritor diz, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então Paulo diz para a gente olhar para ele, olhar para o Filho de Deus, tá? Vamos agora falar das profecias na vida de Jesus. Bom, no teu módulo eu relacionei para você um pouco mais de 50 profecias, só para você ter uma ideia, ou seja, o Senhor Jesus não veio ao mundo por acaso, houve um planejamento da parte de Deus, antes da fundação do mundo. O que Pedro diz? O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, houve todo um preparo de Deus, Deus preparou o cenário para que Cristo viesse na plenitude dos tempos. Então, nós sabemos que um Novo Testamento não existiria se Jesus não tivesse vindo. Então, o Novo Testamento é composto pela vida, pela obra, tanto daquilo que Jesus realizou na sua vida terrena, ou como Deus, como a sua autoridade, como aqueles que se seguiram falando no seu nome. Então, quando você observa, houve todo um preparo, tudo aquilo que foi vaticinado, tudo aquilo que foi profetizado acerca do Messias se cumpre na vida de Jesus, e exatamente no momento em que o mundo estava preparado para tal. Então nós precisamos entender uma coisa: em Cristo nós temos a confirmação de tudo quanto estava escrito, tudo quanto foi profetizado a respeito de Deus, tudo se cumpre nele, ou seja, sem exceção alguma. Então, queridos, tudo se cumpriu fielmente, tudo foi registrado fielmente. E aí você tem, eu não vou mostrar aqui para você, mas você pega o teu módulo aí e estuda todas as profecias relacionadas a referências bíblicas, ou seja, tudo se cumpre na pessoa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. E aí quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que tudo aquilo que Deus falou acerca da pessoa do Messias se cumpriu. Tudo aquilo que falou acerca da sua vinda está se cumprindo. Então cabe a nós aqui uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, meu irmão. Vamos nos consertar, vamos firmar nossa vida em Deus. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas, e tudo aquilo que Ele falou está se cumprindo. É só você olhar o noticiário, é só você olhar o que está acontecendo em volta do mundo. Ou seja, o Messias está vindo, o nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja, independente da posição que você defende. Se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, não importa, uma coisa é certa: Jesus está vindo, e nós precisamos estar firmado nele, nós precisamos estar junto dele, tá bom, meu querido? Querido, tudo que Deus falou se cumpriu, e na sua vida também tudo que Ele falou vai se cumprir. Portanto, queridos, essa é a nossa aula de hoje. O meu desejo é que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, que você busque cada dia mais o Senhor, que essa palavra possa ficar guardada no teu coração, tá bom? Foi uma aula, que Deus te abençoe, tá? No próximo encontro nós vamos continuar falando da vida de Jesus. Espero que você tenha aprendido. Detalhe, leia o teu módulo, pega o teu módulo, tem muito mais informação ali. É claro, é uma aula, então nós estamos discutindo sobre alguns assuntos, mas se você não pegar o teu módulo, não vai. Então leia o teu módulo, responda aos questionários, avaliação de estudo, né? Para você crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você nesta aula, espero que você tenha gostado. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. E até aqui nos ajudou o Senhor. Beijo no teu coração, fica com Deus, até uma próxima aula se Deus quiser. Até logo.